Olá a todos! Nessa disciplina de comportamento de fases de sistemas de hidrocarbonetos, nós trazemos a mini aula sobre gás úmido, wet gas. Olá a todos, eu sou Larissa Maciel e eu sou Lara Maciel. E na presente aula vamos conhecer um pouquinho mais sobre o wet gas. Os tipos de reservatório podem ser classificados de acordo com o seu tipo de fluido petrolífero, que podem ser black oil, volatile oil, dry gas, wet gas, retrograde gas. Nesta aula nós abordaremos um tipo de fluido que é o que a gente já comentou, o wet gas. Bom, mas inicialmente, qual é a importância de entender bem sobre o comportamento de fases de um reservatório? Porque se todos estamos aqui hoje, é porque nos aprofundaremos na importância que ele tem. Ou melhor, por que é indispensável ter informações que descrevam o comportamento de fases de sistemas petrolíferos? Primeiro, nós sabemos que o petróleo em si é uma mistura multicomponente, ou seja, seu estado físico de agregação depende altamente da sua composição, temperatura e pressão. Sabemos também que reservatórios de petróleo são submetidos a constantes alterações de pressão e temperatura, em decorrência tanto de suas condições naturais quanto dos seus processos produtivos. Então, essas alterações acontecem tanto para o material que permanece no interior da jazida, como para o que está sendo produzido, ou seja, aquilo que é conduzido do reservatório por tubulações, passando por separadores na superfície, para então serem transportados em dutos. Desse modo, mudanças de fases acontecem continuamente durante a produção de petróleo, evidenciando assim a importância do entendimento em si do comportamento de fase dos reservatórios. Além disso, na indústria petrolífera, quanto à análise de mistura de hidrocarbonetos, os diagramas de fase mais utilizados são do tipo pressão contra temperatura e distinguem os fluidos de reservatório em função da localização do ponto crítico da mistura. O reservatório vai conter gás se a sua temperatura for maior que a temperatura crítica da mistura. Caso contrário, será um reservatório de óleo. O ponto máximo de temperatura é chamado de Crickhonden-Therma e a máxima pressão é chamada de Crickhonden-Baia. Em relação à produção, espera-se que durante a produção de um reservatório a temperatura permaneça aproximadamente constante e que a pressão diminua em consequência da remoção do material do reservatório. No caso dos reservatórios de gás seco e úmido, que é o nosso em questão, essa queda de pressão não gera nenhum impacto no número de fases. O gás permanecerá em uma única fase por toda a faixa de pressão até alcançar a superfície. Por fim, vale salientar também que, devido à importância que as condições de pressão, temperatura e composição de um reservatório têm para o conhecimento do comportamento de fases, é salutar a sua importância para o fomento de projetos de equipamentos, o emprego de simuladores de reservatórios ou a aprimoração, o aprimoramento dos métodos de recuperação na indústria do petróleo, entre outras importâncias. Bom, e para compreender melhor o nosso fluido de estudo, é necessário que entendamos melhor o que é um diagrama de fases. Uma vez realizado estudos para aquisição de dados de campos de petróleo, por exemplo, inicia-se a análise de óleo e do gás acumulado no reservatório. Nesta etapa, são identificados os tipos de óleo e de gás em suas quantidades, e suas quantidades são estimadas com mais precisão. O tipo de reservatório de óleo ou gás é inferido a partir de uma análise de dados que correlacionam, entre outras condições de pressão, temperatura e composição química dos fluidos armazenados. Esquematicamente, o comportamento de uma mistura de hidrocarbonetos é representado por meio de um diagrama de fases, como a gente pode ver aqui na figura. Assim como para componentes puros, os diagramas de mistura devem retratar as transições de fases dos fluidos durante as contínuas mudanças de temperatura e pressão, em um diagrama PT, pressão contra temperatura, para componentes puros, as regiões bifásicas se restringem a apenas uma linha.
Quando dois ou mais componentes estão presentes, a região de duas fases é delimitada por um envoltório, chamado envelope de fases, como a gente pode ver aqui, no qual curvas do ponto de bolha e do ponto de orvalho se entrelaçam no ponto crítico. Curvas do ponto de bolha, curva do ponto de orvalho se condensam no ponto crítico. Cada envelope apresenta como uma fronteira termodinâmica, delimitando a região monofásica externa ao envelope. Então, toda a região externa a esse envelope é monofásica. E bifásica interna ao envelope, como a gente pode ver aqui, essa região interna. Na indústria de petróleo, a atenção é focada em regiões de coexistência de líquido e vapor, as duas fases mais comuns na produção. Assim, quando a ocorrência de uma mistura de óleo, fase líquida, gás, fase gasosa, e água, fase líquida, diz-se estar frente a uma mistura multifásica. Nesse caso, haverá multiplicidade de envelopes em regiões distintas no mesmo diagrama, segundo Ayala 2016. Como a gente pode ver, cada mistura ou componente terá um diagrama de fases próprio, calculado por meio de equações de estado, dado o conhecimento das substâncias que a compõem e suas respectivas quantidades, a composição de cada fluido. Aqui a gente também pode observar no diagrama de fases o ponto PB, a pressão do ponto de bolha na temperatura indicada, o PM, a pressão máxima de coexistência das fases, e a TM, a temperatura máxima para a coexistência de duas fases. Bom, agora adentrando especificamente o wet gas, que é o nosso fluido de estudo, ou gás úmido, se referem a reservatórios que não ocorrem a formação de líquido em condições de reservatório, mas sim em condições do separador. Nas condições iniciais de pressão e temperatura do reservatório, o gás encontra-se à direita do diagrama de fases, como a gente viu, e mantém-se também assim até o ponto de abandono. Em geral, fluidos wet gas, reservatório wet gas, apresentam RGO, ou seja, razão gás-óleo, superior a 10.000 metros cúbicos em condições standard, e grau API acima de 60, em condições de superfície. Nesse diagrama de fase para gás úmido, a gente pode observar que a temperatura do reservatório é a maior que a cricondentérmica da mistura. Por tal motivo, nunca haverá duas fases no reservatório, mas somente a fase gasosa. O reservatório é esgotado inicialmente ao longo da linha vertical AB, essa linha aqui. Nessa figura, a gente vê que o ponto A representa as condições iniciais do reservatório, pressão e temperatura, vai se deslocando verticalmente durante a vida produtiva, à medida que são extraídos hidrocarbonetos, e a pressão declina isotermicamente até uma posição como a do ponto B. Quando os fluidos levados à superfície entram em uma região de duas fases, geram relações gás-petróleo entre 60.000 a 100.000 em condições standard, com densidade, como eu disse, de grau API acima de 60. Bom, mas como é que a gente consegue ver isso um pouquinho na prática, sendo mais fácil de visualizar? É através dessa diferenciação entre reservatórios de gás úmido e de gás seco. Aqui no gráfico de gás seco, nós podemos reparar que tanto a pressão na condição de reservatório, que é essa, quanto a pressão em condições de superfície, que é essa, as duas se mantêm à direita do que seria essa linha perpendicular, como falado anteriormente, que é aqui cricondentérmica. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, tanto em condições de reservatório quanto de superfície, o hidrocarboneto permanece no estado gasoso. Já nesse outro gráfico, nós podemos perceber que quando o hidrocarboneto, que está aqui em condições de reservatório, à medida que ele vai indo para a superfície, ficando em condições de superfície, parte dele, como a gente consegue ver aqui, se liquefaz, ou seja, ele não vai permanecer no estado gasoso durante todo o período, ao contrário do gás seco.
Bom, aqui a gente trouxe também um exemplo de um campo de Manati, que é um exemplo onde existe o wet gas. Ele foi descoberto em 2000 e com a produção iniciada em 2017. O campo de Manati foi um dos maiores campos de gás natural não associado no Brasil. Ele é localizado na bacia de Camamu, no litoral do estado da Bahia. Ele é operado parcialmente pela empresa Enalta. Aqui a gente pode ver que ele se localiza ao norte de Salvador. Aqui tem a estação de tratamento de gás, que é ligada à estação de compressão de gás, que é ligado ao campo de Manati. Como a gente pode ver, em 2020, ele teve 3,9 bilhões de metros cúbicos de reservas. Ele tem uma lâmina de água de aproximadamente 50 metros. E o fluido, que como a gente já é o presente objeto de estudo, é um gás e produz condensado também. Então, era isso. A gente gostaria muito de agradecer e esperamos que a aula tenha sido produtiva para os demais, assim como foi para nós. Muito obrigada!